Opa! Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma reunião do Nucan. Via de regra, do boa noite para todo mundo, mas como a gente está tendo mais gente acompanhando que eu consigo ler aqui, vou pular os boa noites e perguntar como está. Hoje aqui no Nucan a gente vai falar um pouquinho sobre mediação empresarial e eu tive aí o prazer, a honra e não sei mais quando dizer de felicidade de poder convidar o Marcelo Pellmann. Marcelo Pellmann, advogado brasileiro, começou sua carreira no Rio Canto, onde seguiu para a Universidade de Chicago na sequência, onde fez LLM, trabalhou na sequência como International Associates no Crowell, Swain Moore, voltou para o Brasil, foi gerente jurídico da CSN, onde tinha como chefe um dos meus atuais chefes, Paulo Roberto Gozzi, e na sequência montou o PVG, onde veio a ser meu chefe. Então, o Pellmann, desde o final do ano passado, montou a Pellmann Mediação e Estratégia, onde ele tem atuado mais fortemente e voltado sua carreira para aquilo que, na verdade, ele já sempre fez como advogado, que foi atuar estrategicamente dentro dos negócios. Uma coisa que aprendi com o Pellmann quando fui trabalhar com ele é que a gente não deveria estar no dia a dia da companhia, a gente devia estar no dia que a companhia de fato precisasse da gente, e isso era o trabalho do Pellmann. A cada proposta, a cada vez que um cliente procurava a gente, ele sempre perguntava se isso era um problema ordinário, podia procurar outra pessoa, se era um problema que realmente precisava de estratégia, era ali um momento que a gente devia atuar. E eu separei um momento aqui, na verdade, bastante interessante, há pouco mais de 3 anos, quando eu fui falar para o Pellmann que eu ia me desligar do escritório, porque eu ia fazer doutorado. O Pellmann ele tem um costume que é fazer uma exit interview, uma entrevista de saída. E o que o Pellmann não sabe é que eu gravo toda vez que eu converso com algumas situações. E eu depois simplesmente transcrevo e mantenho as minhas notações sobre tudo que aconteceu. O Pellmann naquele dia falou para mim uma coisa bastante interessante, que daqui meus estagiários que estão assistindo podem saber também. Eu não vou falar nem sobre elogio, vou falar só sobre o ponto de melhoria. O Pellmann falou para mim uma coisa bastante interessante, que era confie menos em si mesmo. Ele falava, dentre vários motivos, ele falava para mim que a gente tem que se preparar quando a gente acha que está preparado. É esse o momento que a gente é. E naquele momento, num contexto onde ele brincava muito, que eu costumava pensar mais rápido do que eu escrevia, isso foi um feedback que ele me deu por muito tempo. Acho que faz todo sentido aqui para a gente, quando a gente vai falar sobre um momento super estratégico, como o momento de uma mediação de um conflito. A gente precisa se preparar para aquilo que a gente acha que está preparado, por mais que a gente conheça. E para a gente tentar se preparar um pouco mais, entender esse momento super estratégico, que é uma negociação de alta relevância, a gente tem a honra aqui, para mim, a felicidade particular de ter você, Marcelo Pellmann, contigo, meu caro. Muito obrigado mesmo. Puxa, obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. É bom saber que você grava tudo, vou ficar muito atento a partir de agora, mas é um prazer estar aqui, prazer estar com a turma toda do Nucan para este bate-papo. E, então, enfim, uma alegria aí compartilhar essas horas com vocês. Lucas, você me dá o tom, mas eu acho que talvez a ideia, pelo que a gente conversou um pouquinho, é de eu talvez fazer uma apresentação introdutória. Enfim, tentarei ser breve, vou compartilhar alguns slides aqui sobre mediação de conflitos empresariais, né? Para dar um pouco só de algumas premissas, um pouco do pano de fundo para a gente poder bater o papo. Eu acho que o objetivo aqui é a gente aproveitar enfim, a parte interativa o máximo possível, né? E sei também que pode ter gente assistindo também pelo YouTube, que por ali também pode fazer, enfim, perguntas, observações, e a ideia é que essas possam também ser trazidas para o bate-papo aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Só um segundinho. E contem se vocês estão enxergando aqui, por favor, uma tela verde sem mais nada. Legal. Então tá bom. Então, aqui, enfim, de fato pode ter muita coisa que
vocês já conhecem, se não tudo, sobre, enfim, de conceitos introdutórios aqui sobre mediação, mas a ideia é efetivamente só trazê-los como ponto de partida. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria dividir com vocês é um pouquinho sobre características, tá? Da mediação de forma geral. Acho que, enfim, não necessariamente seguindo a ordem aqui dessas imagens, então só trazendo um pouco do meu olhar. A primeira coisa, enfim, para dividir é que a mediação é um processo de resolução de disputas, um processo de diálogo, de negociação, facilitada por um terceiro, independente e imparcial, e se trata de um processo totalmente voluntário, tá? Isso é uma das primeiras características importantes da mediação. As partes efetivamente controlam o resultado, ainda que efetivamente o procedimento esteja a cargo das partes, dos seus advogados, junto com o mediador, e aí haja evidentemente também um trabalho importante do mediador no que toca ao procedimento. Então, o resultado da mediação é controlado pelas partes. A mediação também permite, olha, com cuidado para os relacionamentos entre as partes e com a intenção de achar maneiras de desgastá-los o menos possível, de preservá-los, tá? A mediação acontece e ela se dá calcada numa intenção das partes de alcançar algum tipo de acordo, ainda que efetivamente, e sobretudo no começo da mediação, não se tenha visibilidade de que acordo é esse, haja uma distância potencialmente muito relevante entre as partes, divergências significativas. Isso tudo faz parte da mediação, desde que haja um olhar e uma intenção de buscar realmente a construção de consenso, tá? Na mediação, todos os participantes, sejam mediandos, né, as partes e os advogados, têm efetivamente oportunidade de se colocar, de apresentar a visão que eles trazem para a mesa, apresentar pauta e de se ouvirem, não necessariamente para concordar um lado com o outro, ou ser convencido, isso efetivamente pode ser muito difícil, então potencialmente nem é o objetivo. O objetivo dessa escuta é um objetivo essencialmente de entender como o outro lado pensa, o que o outro lado quer e o que pode ser necessário para aquele que escuta oferecer na mesa de negociação para atender as necessidades do outro lado e ao mesmo tempo que atende às suas próprias ao achar uma solução consensual na direção de um caminho com o qual todos possam conviver, ainda que não concordar plenamente, e que passe por todo um processo de conhecimento das visões de cada lado, de compartilhamento de informações e de concessões nessa direção de aproximação para um potencial acordo, tá? A mediação é confidencial, isso é uma característica super importante, e essa confidencialidade se desdobra de duas formas, né? Todo o processo é confidencial, tudo aquilo que é dito, proposto, oferecido, informado, compartilhado na mediação é confidencial, não pode ser utilizado pelas partes, evidentemente não pode ser utilizado pelo mediador para quaisquer outros propósitos e não é admissível efetivamente num procedimento adversarial que possa se dar na hipótese da mediação não resultar num acordo, ou possa se dar em paralelo, eventualmente, a mediação, a informação que é produzida ou apresentada na mediação não é admissível para esse efeito. E o segundo desdobramento é de que é muito comum na mediação haver reuniões separadas ex parte, né, chamados caucos, em que o mediador se reúne
com as partes e advogados de um determinado lado, ou potencialmente em algumas circunstâncias com os advogados de um determinado lado, e essas reuniões, via de regra, estão cobertas por uma outra camada de confidencialidade, no sentido de que as informações que são dadas nessas reuniões não podem ser compartilhadas com o outro lado, exceto com autorização. E essa é uma característica importante da mediação, porque é através dessa confidencialidade dessas reuniões separadas, muitas vezes que o mediador, ou mesmo não só de reuniões separadas, mas até também de documentos submetidos ao mediador separadamente, é através dessas interações que o mediador toma conhecimento de uma série de informações potencialmente críticas e sensíveis, que, enfim, no momento em que as partes e os advogados confiam, evidentemente, no mediador, essas informações, uma vez que elas são oferecidas para o mediador, permitem um olhar privilegiado para o mediador em relação ao caso como um todo e, eventualmente, alguns insights, a possibilidade de enxergar alguns caminhos de aproximação que talvez as partes e os advogados até aquele momento não enxerguem porque as informações não se fizeram disponíveis de lado a lado. E a partir dali, com autorização ou sugerindo certos caminhos sem revelar informações, o mediador tem uma série de possíveis manobras que podem ajudar as partes a se aproximar. Então, essa característica da confidencialidade, vale gastar um tempo, é super importante. A mediação é um procedimento flexível, tá certo? Permite, como eu mencionei, a organização de reuniões nos mais diferentes formatos e recortes com pessoas diferentes, permite produção e troca de documentos e de informações também de formas distintas, mas é um processo também estruturado, tá certo? E essa estrutura também, agrega valor na mediação e até diferencia, talvez, a mediação da negociação direta em alguns aspectos, o que pode ajudar em diferentes situações de divergência entre partes, né? A mediação permite que o processo de diálogo e de negociação se dê dentro de um cronograma, com etapas, com reuniões com propósitos designados, com alguma previsibilidade de tempo para as partes, para os advogados, e tudo isso, ajuda a assegurar que o processo não se perca dentro de empresas, que as respostas eventualmente não tardem demais a vir, e quando elas vêm tarde demais, elas podem ser mal recebidas pelo outro lado por frustração do tempo de espera. Então, essa estrutura da mediação é super importante também. Procedimento ágil, eficiente, né? Ele se dá dentro dessa intenção de buscar um caminho de consenso num prazo bastante curto, especialmente se comparado com a alternativa do procedimento contencioso, mas ainda que seja ágil e eficiente, a mediação tem um espaço para aprofundamento, para se buscarem possíveis soluções criativas que escapam talvez dos contornos mais estreitos, justamente do contencioso e dos pedidos que se podem fazer nos processos, judiciais e arbitrais, né? Então, a mediação permite efetivamente que se celebrem novos negócios, que se tratem de temas paralelos e importantes. Então, ela tem dentro dessa agilidade também a possibilidade de caminhos criativos distintos, tá? Uma outra característica que eu acho que é interessante trazer é que a solução a que se chega na mediação é uma solução que é construída pelas partes e pelos seus advogados. E nesse contexto ela pode, de fato, ter mais legitimidade. Ninguém conhece do seu assunto empresarial mais do que o empresário, o executivo, e uma vez que ele participa e é protagonista na construção da solução, o acordo que resulta dali pode ser entendido como mais legítimo e pode ter maior probabilidade de cumprimento voluntário, né? Maior adesão, efetivamente. Isso também é super importante, distingue a mediação, talvez, em diferentes situações das decisões oferecidas por terceiros julgadores num processo adversarial, tá? O mediador,
é um agente que não julga, efetivamente, não é juiz, não é árbitro, ele se entende como imparcial, né? Ele não tem preferência efetivamente pelos caminhos que as partes escolham, ele não tem nenhum interesse e ele atua como um facilitador, efetivamente, de diálogo, de negociação. E como que faz isso? Conhece as partes, entende as relações, conhece o caso, através de relatos, através, enfim, da leitura de documentos, e a partir dali testa expectativas, tenta entender quais são as oportunidades, quais são os custos, quais são os riscos de um prosseguimento de um processo contencioso, atua, e esse é um papel importante, como agente de realidade, ou seja, faz testes de expectativas e procura entender o otimismo das partes em relação às suas posições e trazer olhares para riscos e compreensão da visão do outro lado, né? Ajuda a fazer transições de perspectiva e também tem um papel potencialmente como quase um coach de comunicação e negociação, ajuda as partes também a trazerem ideias, mensagens e propostas para negociação umas para as outras, com um certo cuidado, com um certo embrulho da mensagem, para que ela seja ouvida da melhor forma, valorizada da melhor forma e permita efetivamente caminhos de convergência, né? A mediação é um procedimento, muitas vezes é um procedimento que dá muito trabalho, né? Ela pede das partes uma dedicação, uma proximidade muito grande com o conflito, isso potencialmente incomoda, pede que as partes sejam protagonistas junto com seus advogados, o que, enfim, revela uma dinâmica talvez também muito diferente de processos de contencioso, e pede dos participantes compromisso com aquele procedimento, construção de uma confiança no procedimento, ainda de novo, que não se enxergue de cara o potencial desfecho, pede paciência, pede perseverança de se manter à mesa, e o papel do mediador é muito esse de um certo cheerleader aí do processo, de manter as partes engajadas e manter um movimento de aproximação, de novo, ainda que esse caminho não seja visível desde o início, ele vai se construindo através de um ritmo e de um movimento. Tá? A gente vive num país em que efetivamente a mediação é um instituto, é uma prática que é relativamente recente, né? Tem uma legislação de um pouco mais de 5 anos e o mercado de mediação empresarial ainda é efetivamente um mercado de nicho em vários aspectos, e há dúvidas. Enfim, isso acho que faz parte justamente do atual estágio de amadurecimento da prática de mediação de conflitos empresariais. Há dúvidas a respeito da mediação, né? Pelas partes e pelos advogados, evidentemente. Aqui listando algumas possíveis dúvidas, porque isso costuma acontecer, né, e com um olhar prático do que como efetivamente fazer a mediação acontecer e botar de pé os procedimentos. Não é incomum, efetivamente, advogados e potenciais mediandos apresentarem o olhar de que talvez a mediação não caiba porque não está claro quais são os precedentes aplicáveis, qual é o possível resultado almejado ou o resultado potencial e provável num procedimento de contencioso. Pode ser que em diferentes divergências ainda haja pouca informação disponível sobre as forças e fragilidades de lado a lado e efetivamente as partes não se sintam prontas para sentar numa mesa para negociar. Pode ser que haja negociações diretas em curso ainda e que são super bem-vindas, mas às vezes efetivamente podem não ser suficientes para alcançar um acordo e às vezes essas negociações também são razão para se postergar ou não se mediar. As partes podem ter um olhar de que um acordo se faz improvável, isso às vezes parte de uma certa impressão
que talvez ainda não tenha sido submetida a testes efetivamente na mediação, mas isso muitas vezes fecha a possibilidade de mediação. Uma razão muito comum de se verificar, uma dúvida que existe das partes dos advogados terem alguma relutância de efetivamente propor o caminho da mediação ao outro lado por receio dessa proposta por si só eventualmente expor certas fragilidades, de dar a entender que o advogado, a parte não confia na força da sua posição no caso. Existe, enfim, também nesse contexto, às vezes, uma certa dificuldade de convencer o outro lado a mediar, seja talvez por menor familiaridade com o instituto, seja por, enfim, estratégias e visões distintas sobre o caso. Muitas vezes há uma dúvida do advogado de como o cliente dele pode perceber a ideia da mediação. Se o cliente pode achar que o advogado que sugere a mediação às vezes também não acredita tanto no caso, não tem o sangue no olho que seria vamos dizer, o ideal. Isso também às vezes é um certo mito, porque o advogado, vamos dizer assim, que concentra a sua atuação na resolução de problemas e que se coloca numa posição de analisar, enfim, os custos, as oportunidades, os riscos, o retorno de certas disputas, efetivamente tem um cardápio mais amplo e a mediação pode e deve se encaixar nesse cardápio. Mas ainda há, talvez de novo, pelo estágio de desenvolvimento da prática da mediação, ainda há dúvidas nesse contexto de como o cliente propõe, como o advogado propõe a mediação ao próprio cliente, né? Também se ouve da dificuldade que pode existir de localizar mediadores que tenham expertise em determinadas áreas, partes ou advogados relutantes em fazer a mediação por riscos de perder tempo ou gastar um dinheiro que eventualmente pode não fazer sentido, e aqui também sempre vale testar esse parâmetro de tempo e dinheiro com o tempo e dinheiro da alternativa do procedimento contencioso, porque a mediação tende, evidentemente, a ser menos relevante nos dois quesitos, e dúvidas quanto ao próprio funcionamento da mediação. Tá? E aqui vem um pouco, e aí está obviamente vinculado às características da mediação, alguns pontos, e guardam relação com algumas das coisas que a gente já mencionou, então vou passar rapidamente aqui, até para não tomar tempo demais, mas de algumas características da mediação que merecem ser olhadas nesse contexto, né? De novo, como já mencionei, tem controle das partes. Uma característica extremamente importante para superar algumas das dificuldades e dúvidas de que na mediação de conflitos empresariais, na minha visão e na visão de tantos, a participação e a atuação efetivamente relevante dos advogados é essencial. Tá? A mediação permite controle de custo e de tempo, o procedimento é adaptável, customizável às necessidades do caso, às características das partes, ela se dá num ambiente neutro e coberto de sigilo, e isso é super importante, de novo, para permitir circularem ideias e informações que não subiriam à superfície se não fosse esse ambiente. Isso permite uma série de possibilidades e caminhos para as partes que talvez não fossem possíveis de outra maneira. A mediação permite, oferece para as partes, para os advogados, a possibilidade de entender melhor o seu próprio caso, ajustar suas próprias expectativas, testar a realidade, e isso tem muito valor, efetivamente, para qualquer tipo de análise de risco e decisão estratégica a respeito de disputas. Ela tem o objetivo de alcançar e atender necessidades empresariais e não dizer o que é a verdade sobre o direito ou quem tem razão, então o foco é muito diferente. Permite nesse processo bem cuidado de comunicação, efetivamente
preservar relacionamentos, trabalhar com soluções criativas, como a gente já conversou, e nesse ambiente controlado e protegido por sigilo, também gerenciar riscos reputacionais, né? Aqui um pouco do que a gente falou há pouco, quer dizer, o trabalho do advogado na mediação é essencial, e aqui esse é um quadro que vem do CIDR, que é uma instituição inglesa, que eles propõem níveis diferentes de envolvimento do advogado nas diferentes etapas, e acho que aqui é interessante também entender um pouco, né, do que é etapa, preparação, enfim, é crítica para tudo, de olhar do advogado junto com seus clientes, pensar na estratégia, pensar nos caminhos, pensar nas necessidades que precisam ser atendidas, na flexibilidade que vai ser possível oferecer na mesa, na disposição de oferecer essa flexibilidade de acordo com o andar da mediação. Então, o trabalho de preparação é essencial, elaboração de documentos e tudo mais. A abertura, né, que se dá com a celebração de um termo de mediação, que trata da imparcialidade, do sigilo, e que, enfim, tem onde se dá a apresentação de todos os envolvidos na mediação, e onde se começam efetivamente a se ouvir, seja em reuniões conjuntas ou reuniões separadas, as apresentações, os relatos das partes dos advogados, a fim de começar a identificar qual é a pauta efetivamente da mediação, né? A fase de exploração, em que há a troca de informações, identificação de quais são os interesses convergentes e divergentes, um primeiro olhar para quais são as possíveis alternativas que estão na mesa que possam atender a um critério de benefício comum para os dois lados, e quais são as bases iniciais para a negociação, para finalmente entrar na fase de negociação, em que há propostas, em que há testes de realidade, testes de execuibilidade dessas propostas, em que se olham quais são as alternativas, potenciais impasses que surjam, eles se são desconstruídos e podem ser desconstruídos nessa etapa, para finalmente chegar à conclusão, né, o que se pretende como um acordo, em que nessa etapa final, em que se detalham termos, o acordo é redigido, se fazem os ajustes, se assina, sempre com um olhar para o futuro, né, de como que vai ser a relação a partir dali. E aqui, rapidamente, acho que vou passar muito rápido, mas aqui tem uma série de gráficos e pesquisas estatísticas feitas fora do Brasil, onde tem efetivamente um pouco mais disso ainda, mas que demonstram, e aqui os dois exemplos de dois mercados importantes de mediação empresarial, o Reino Unido e depois os Estados Unidos, índices bastante elevados de acordo na mediação, né? Aqui com enfim, na mediação privada no Reino Unido, um índice que foi coletado numa pesquisa de 2018 de 89%, que é realmente bastante elevado, né? E aqui nos Estados Unidos, enfim, índices que apontam 75%, aqui tem uma variabilidade, casos de mediações que são impulsionadas pelas cortes talvez tenham índices mais baixos, de acordo, casos estritamente voluntários, índices mais elevados, mas, de novo, também pesquisas que apontam para índices muito altos, e pesquisas que um pouco mais antigas, de 2011, com, enfim, empresas do Fortune 500, indicando níveis muito altos de satisfação com o procedimento, né, de quem já utilizou a mediação, 98%, e sempre frequentemente 37 mais 46, utilizariam novamente 84%, então, enfim, acho que servem esses slides para, em algum sentido, até desmistificar e demonstrar como essa é uma prática que se vê muito frequentemente em outras jurisdições e que funciona. E, nesse sentido, para mim, a grande atratividade, o que me trouxe para a mediação, foi a percepção na minha atividade profissional de que a mediação funciona e pode ajudar a destravar valor e a criar caminhos que outras alternativas talvez não criariam sozinhas, né? E junto com a mediação, de forma complementar, esses caminhos são possíveis, efetivamente, de pacificação de conflitos, enfim, novos olhares e possibilidades de negócios e tudo mais. Aqui uma menção rápida sobre a Convenção de Mediação de Singapura, que o Brasil ainda não assinou, mas que tem, enfim, tem uma importância, de novo, na propagação da mediação
do ponto de vista internacional e para acordos feitos em disputas transfronteiriças, com um olhar de assegurar a execuibilidade dos acordos, mas também acho que com um papel importante dessa convenção, de novo, de gerar informação, conscientização a respeito da mediação, né? Aqui muito rápido, sobre números ainda não atualizados em relação ao último ano, mas de mediação no Poder Judiciário. A mediação judicial, na realidade, hoje em dia, é um bicho, em vários aspectos, diferente também da mediação extrajudicial, privada, sobretudo empresarial, mas aqui existe uma experiência importante no Brasil, na mediação judicial, que precisa ser celebrada, valorizada, mas ainda é uma oportunidade gigantesca de aumento na utilização da mediação, né? No contexto judiciário. E aqui um comparativo também, que ainda merece atualização, de tempo de procedimento, de acordo com números oferecidos pelo Poder Judiciário e por algumas câmaras. Enfim, talvez esses números até sejam potencialmente muito otimistas em diferentes situações, mas em relação a procedimentos adversariais, mas já a partir daí se vê uma diferença potencialmente grande de tempo de duração de procedimento comparado com a mediação, e essa questão de tempo efetivamente é um ponto relevante, né? Eu acho que é isso como introdução, falei um pouquinho mais do que eu imaginava, mas interrompo aqui o compartilhamento para a gente ir ao que interessa, nosso bate-papo. Então, obrigado, pessoal. Eu que agradeço a introdução e o bate-papo aqui. Eu vou tentar só organizar, tentar eu mesmo ser o mínimo intruso possível e deixar a turma falar. E aí a gente começa a bater papo. Quem começa, salvo ao juízo, é o meu querido João Vitor O'Hara. Boa noite, Marcelo, e todos que acompanham no YouTube. Uma questão que eu tenho é que eu já estudei um pouco de mediação familiar e a principal vantagem que se aponta na literatura assim, da mediação familiar é que ela consegue encontrar soluções que tornam viável que a relação familiar se prolongue no tempo. Mas tem um problema prático no Brasil, especialmente, é a falta de profissionais e também de ambientes institucionais que promovam a atuação da mediação, na mediação familiar. Eu queria saber de você se você acha que na mediação empresarial a principal vantagem também é essa possibilidade de prolongar a relação comercial ou societária no tempo, e se também o principal desafio também é essa falta de profissionais e um ambiente institucional que promova a mediação. Tá, não, vamos lá. Acho que na mediação empresarial tem uma série de características importantes e atrativos, né? Então, para além da questão de preservação de relacionamento, eu chego lá em seguida, aquilo que a gente mencionou, rapidez, custo, sigilo, gestão de risco reputacional, acho que tudo isso tem muito valor. Certamente preservação de relacionamento tem muito valor e a mediação, portanto, pode funcionar muito bem para, por exemplo, disputas societárias ou disputas em contratos comerciais entre parceiros que têm uma relação que é importante e algum custo ou risco relevante de troca nessa relação comercial, né? Agora, acho que é interessante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu já ouvi que nas mediações administradas por uma instituição de mediação de arbitragem chamada GEMS, que é bastante grande, 90% dos casos de mediação empresarial lá não tratam de situações de relação continuada. Tem muita mediação, e aí também, obviamente, tem as particularidades do sistema jurídico e do mercado e da cultura, mas tem muita mediação lá de casos de responsabilidade extracontratual, né, de torts, com players não repetitivos, né? E então, assim, eu acho que tem outros atrativos à mediação que devem ser considerados, sim, né?
tem uma pesquisa recente de um professor de Boston chamado Dwight Golan, super interessante, de casos de mediação nas cortes locais, em que se indica que, de novo, casos de players não repetitivos são muito comuns e potencialmente casos complexos, casos de desfecho judicial absolutamente incerto. Então, esse pode ser um critério atraente para a mediação, eventualmente, de novo, que ele não exclui o critério da preservação do relacionamento, mas ele pode ser verificado em casos em que não haja essa característica, né? E agora, enfim, o que você mencionou, formação, assim, o Brasil tem muita gente bacana na mediação, muitos mediadores muito bem formados, acho que isso é importante. Eu acho que existe um processo de evolução cultural que não é necessariamente rápido, mas que, enfim, com algum viés confirmatório da minha parte, eu vejo ser mais rápido do que eu imaginava, porque a necessidade da mediação, né, a oportunidade da mediação é muito relevante. Mas esse processo efetivamente toma tempo e é um processo de apoio institucional, é um processo de educação constante e precisa de muita gente, muitos agentes remando nessa direção, e esses agentes incluem, enfim, poder público, incluem juízes, incluem câmaras, incluem certamente advogados, incluem mediadores, incluem empresários com papéis distintos e oportunidades distintas para fomentar o crescimento dessa prática. Mas, de novo, a mediação ela se vende pelas suas boas características. Quem participa de mediações bem conduzidas tende a se tornar usuário, vamos dizer, convertido, e passa a propagar também a ideia. E eu acho que esse processo está acontecendo de forma muito visível no país, e sim, está acontecendo na mediação de conflitos empresariais. Entendi. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Marcelo, boa noite. Obrigada pela sua participação no NUCAM. Você com certeza é inspiração para muitos de nós aqui, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. E a minha pergunta ela vai no sentido de entender qual o cenário, o contexto que a mediação, que você vê a mediação mais frequente, que ela ocorre mais frequentemente no Brasil. E também em relação às câmaras privadas, qual a importância dela para a mediação? Tá, legal. Obrigado, Larissa. Acho assim, de novo, né, a mediação judicial tem um papel importante e a gente vê um número relevante de mediações na área de família, na área de direito do consumo e tal. Na mediação extrajudicial e empresarial, tem todo um universo ad hoc, né, de mediações que não se realizam necessariamente em câmaras, e os números não são computados ou computáveis da mesma maneira. Então, eu acho que se desconhece efetivamente a total dimensão desse universo. E dentro das câmaras existe, enfim, um universo crescente de mediações, mas os números ainda são discretos, né? Eu acho que talvez... Espero não falar nenhuma besteira aqui, perto, abaixo de uma dúzia de casos por ano em cada Câmara e tal. Então, assim, o papel da Câmara é super importante. Enfim, a Câmara é um dos agentes de propagação de informação sobre mediação. A Câmara presta um serviço super importante de gestão dos casos, de proteção dos dados, de organização do procedimento, oferece para as partes um conforto importante e uma segurança psicológica importante dentro da mediação, que é super importante. Acho que a Câmara contribui pra caramba nisso. E eu acho que em vários casos de disputas empresariais, o respaldo de uma Câmara ajuda a concretizar a oportunidade da mediação dentro das empresas, né? É mais fácil, potencialmente, em empresas maiores, com estruturas hierárquicas claras, de se oferecer internamente a ideia da mediação no contexto de uma mediação chancelada e administrada por uma Câmara de
de renome, né? E mais, né? Um dos vamos dizer assim, um dos grupos de casos aí relevantes que existem de mediações empresariais é o grupo dos casos que resultam de cláusulas contratuais, né, de mediação ou escalonadas. E aí é muito comum, efetivamente, que nos contratos se escolha uma única câmara para mediação e para o procedimento arbitral que pode acontecer. E aí, de novo, obviamente, a Câmara atrai esses casos de mediação e inclusive, em algumas câmaras com incentivos em relação a custos, para efetivamente permitir a realização da mediação ali dentro também e tal. Então, eu acho que é um papel super, super importante. Obrigada. Imagina. Boa noite, Marcelo. Eu tenho uma dúvida. Você demonstrou na sua apresentação uns gráficos sobre a taxa de sucesso da mediação nos Estados Unidos, no Reino Unido. Como a gente consegue saber se é possível atingir essa solução consensual? Quais são os indicadores na mediação que indicam que vai conseguir atingir esse acordo? Tá. Pergunta difícil, super... a pretensão de ter bola de cristal deve ser abandonada enfim, talvez por todos, pelo mediador, certamente. Um dos exercícios mais importantes do mediador é o desapego em relação ao resultado, né? O trabalho do mediador é um trabalho de ajudar as partes, se preocupar muito com as partes e se preocupar muito menos com o resultado e trabalhar para que as partes possam tomar decisões informadas e para que as partes tenham oportunidades de caminho de construção de consenso. Mas o processo, de novo, é controlado, o resultado do processo é controlado pelas partes, né? Então, é muito difícil saber isso e, às vezes, até é arriscado querer formular uma visão de esse caso está cheirando acordo, esse caso não vai a lugar nenhum, porque o procedimento da mediação se revela muito poderoso aí nas surpresas e nos caminhos inesperados de aproximação. Então, a ideia da mediação é criar oportunidades para esses pontos de contato se darem, né? Menos formular opiniões e direcionar deliberadamente o processo. Então, às vezes é contraintuitivo isso, mas isso é super importante. Mas acho que existem indicadores relevantes para se testar se o procedimento está caminhando bem, né? Pelo menos isso. Então, assim, acho que no início, o importante é ter engajamento das partes. É importante sentir vontade de estar naquela mediação, né? De novo, como a gente já mencionou aí no comecinho, a distância é normal, a divergência é normal, e isso não deve afugentar ninguém da mediação, né? Também é super normal, por exemplo, as partes não revelarem para o mediador de cara todas as informações, guardarem as cartas, assim, isso tudo, o processo é um processo de conquista, de construção de confiança que não se dá imediatamente, né? Então, tomar um cuidado com essas bandeirinhas amarelas, assim, prestar atenção. Tem alguma percepção de que o advogado talvez não esteja incentivado, que a parte efetivamente não se movimenta de maneira alguma, que tem stakeholders fora da mesa, gente que toma decisão que não está participando do procedimento. Esses sinais são sinais de alerta importantes para cuidar para que o procedimento avance bem, né? E com o tempo e com a confiança construída no procedimento e no mediador, aí sim se assegurar e avaliar se tem ritmo no procedimento, se tem um movimento de aproximação incremental, sabendo que, de novo, a linha de chegada você só cruza no final. Então, não existe essa possibilidade de antecipar, né? De olhar para um processo e falar, está atrasado, a distância está muito grande. Na verdade, o procedimento precisa de movimentos incrementais de aproximação. Isso é o que ele precisa ter. E se valer da máxima que eu acho que é importante de andar devagar para chegar rápido, né? Então, cuidar de cada etapa, ter certeza que as informações são compartilhadas, que as partes têm informações que elas não tinham para fazer suas avaliações de risco e de oportunidade, porque se avançar demais para uma etapa de negociação, eventualmente tem que dar passos para trás, e isso
gasta mais tempo, gera desgaste. Então, enfim, acreditar no processo, e o processo pode permitir às partes efetivamente realizarem coisas que elas potencialmente não imaginavam, e os advogados também. Então, é um pouco isso. É um processo munido de esperança. Boa noite, Marcelo. Oi, Lex. A mediação é muito interdisciplinar, né? E queria saber se, dentre direito, psicologia, administração e outras áreas, quais fornecem os melhores instrumentos para o mediador ou para o negociador? Tá. De fato, prática multidisciplinar. Então, enfim, acho que tem muito conteúdo importante de ciência comportamental, né? de compreensão de vieses cognitivos, enfim, compreensão do funcionamento do cérebro, e de entender que em diferentes momentos as partes e às vezes advogados acionam o cérebro reptiliano ali de reações rápidas e, né, de tendências a lutar, se opor, ou fugir, ou congelar. Então isso acontece, né? E como criar um processo que permita às partes, enfim, diminuírem a velocidade e se colocarem numa outra zona cerebral, né, do neocórtex, e efetivamente avaliarem as situações com outra velocidade e outro tipo de profundidade. Então, eu acho que as ciências comportamentais oferecem inputs extremamente importantes para a mediação. Sem dúvida, a psicologia, de forma geral, todo o papel das emoções dentro da mediação, que é um papel crucial, de dar espaço para as emoções serem ventiladas, acolhidas, de oferecer escuta para aquilo que precisa ser escutado, ainda que, de novo, é importante, né, o processo de mediação não é terapia, pode ser terapêutico, mas não é terapia, mas na mediação empresarial muitas vezes envolvendo empresas muito grandes, com executivos profissionais, existe um lugar para o aspecto emocional em 100% dos casos. As situações podem ser mais ou menos intensas aí nesse campo, mas sempre existe, né? Evidentemente, conhecimentos de direito e de negócios para a mediação empresarial são importantes, né? Para o mediador poder fazer os testes de realidade, testar as expectativas, ajudar as partes a terem um olhar de risco, a avaliarem suas posições. É importante que haja esse respaldo desse tipo de conhecimento. É importante que o mediador saiba fazer conta. E é importante, de novo, para saber fazer as perguntas certas. Não necessariamente, aliás, diria, não para dar respostas, mas para saber fazer perguntas certas, porque elas ajudam a direcionar o processo para um lugar de reflexão importante. E esse tipo de conhecimento oferece para o mediador também credibilidade, né, perante as partes. Isso ajuda, né? É muito importante nesse processo de construção de confiança no mediador que exista, enfim, a credibilidade apoia muito nesse processo. Enfim, aí uma série de contribuições, eu acho, de outras ciências, de sociologia, de antropologia, de filosofia, conhecimentos espirituais. Eu acho que tem espaço para tudo. Então é uma prática muito, muito, muito rica nesse sentido. Mas é importante que é uma prática, né? É um ofício. Acho que tem um caminho enorme na mediação de pesquisa científica, acadêmica, tem muita coisa interessante sendo feita, tem um caminho enorme ainda a ser feito pela frente, mas é importante manter em mente que ela enfim, colhendo todos esses elementos, a mediação se mantém como prática, e ela tem um respaldo muito forte na experiência e na adaptabilidade à situação concreta, que tende a ser diferente a cada momento, com interlocutores diferentes, né, de outros casos, de outras situações, e interlocutores que mudam no processo. E para a mediação funcionar, há que ter espaço para as situações mudarem e evoluírem, para os interlocutores mudarem e evoluírem. Então, a mediação ela realmente tem que ser calcada na experiência imediata, né, e na presença com aquilo que está acontecendo agora. Eu acho que isso é super, super importante.
Então, enfim, falei muito, Laís, não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... Acho que respondeu sim. Eu vou aproveitar e fazer a minha também. Boa noite, Marcelo, boa noite. Opa! Acho que acabou. Bom, eu vou terminar de falar e depois já emendou a próxima. A minha pergunta é assim: eu estudo mediação no judiciário, principalmente. A gente sempre tenta, uma das hipóteses, né, analisar se o ambiente interfere no resultado da mediação. Se uma comarca pequena, mal estruturada, tem diferença às vezes do TJ São Paulo, não sei, uma vara bem mais preparada. E se fossem tempos normais, eu acabaria minha pergunta aqui. Mas não são. Você até brincou no começo que a gente agora tem até times pelos softwares de videoconferência, de tanto que a gente está utilizando eles. Então, minha pergunta seria se você sentiu alguma diferença agora na mediação à distância, se tem pontos positivos, pontos negativos, é melhor, é pior. Então, Claro. Quais são os desafios? Obrigado. Imagina, Fernando, prazer. Vamos lá, assim, tudo tem pontos positivos e negativos. A mediação online, ela é de acesso muito mais fácil, ela não exige deslocamento, ela permite trabalhar com as agendas dos diferentes players da mediação com mais flexibilidade. Ela permite que as pessoas participem, né, das mediações das suas casas, onde talvez elas tenham maior conforto, se sintam mais à vontade, e como a mediação toca muitas vezes em situações difíceis e sensíveis, isso pode ajudar as pessoas a estarem mais relaxadas. Tem tudo isso como aspectos positivos, e provavelmente outros que não me vêm agora à mente. Perde-se também bastante coisa. Então, perde-se a leitura de comunicação corporal e não verbal de alguma maneira, perde-se o contato visual olho no olho, perde-se a percepção da temperatura do ambiente. E às vezes, para o mediador, o processo online ele é muito deliberado, ele é rígido, e se perde um pouco de flexibilidade. Às vezes eu quero, num corredor ali, a caminho da máquina de café, puxar um advogado de cada lado e falar 2 minutos de algo que pode fazer muito sentido e pode ser benéfico para o procedimento. Para fazer isso no online, tem que tirar o advogado de um breakout room, de uma sala reservada, gera uma série de expectativas. Se eu chamo um advogado ou não chamo outro, pode gerar dúvidas dentro da estrutura do escritório. O cliente pode se sentir um pouco mais alijado do processo. Então, assim, tem alguma perda na espontaneidade. Isso tem perda também na construção de experiências sociais, né? Eu acho que, enfim, tem mediadores que sugerem sempre começar a mediação com um jantar. Bom, não tem jantar. E aí tem gente que fala, então pede delivery do mesmo lugar para todo mundo. Não vai funcionar, né? Fazer bate-papos em grupos pequenos, em salas reservadas também perde um pouco, enfim, dessa naturalidade ali. Então, eu gosto da mediação presencial, vamos dizer assim. E acho que em momentos críticos da mediação, né? De novo, o procedimento da mediação empresarial, ele pode tomar muitas semanas e tem etapas até que eventualmente são chamadas de pré-mediação, de preparação, de produção de informações, de trocas de informações, de compreensão do caso. E quando se chega em etapas efetivamente de já ter um olhar para opções, bases negociais, trocas de propostas, nesse momento o presencial facilita potencialmente muito nessa flexibilidade que você quer dar para o procedimento, né? E de adaptação rápida.
No online você pode perder o engajamento da pessoa, você fica muito tempo numa sala, você volta, as outras pessoas estão fazendo outras coisas, elas perdem um pouco também desse calor, de perceber que o outro lado está transpirando na mediação. Enfim, então tem prós e contras. Eu acho que os procedimentos que misturem online com presencial para as diferentes etapas podem funcionar muito bem. Essa parte toda preparatória pode funcionar muito bem no online e funciona muito bem no online. Então, enfim, veja se é isso, Fernando. Respondeu muito Marcelo. bem. Marcelo, Lucas Bento aqui de novo. Oi, Lucas. Marcelo, acho que uma coisa que eu tomei a palavra aqui para interromper um pouquinho o fluxo dos alunos, é porque me ficou uma pergunta aqui. Para quem está acompanhando os jornais nesses últimos dias, a gente está vivendo aí quase que um escândalo dos advogados querendo defender o sigilo da arbitragem, né? Não sei para quem está acompanhando um pouco mais, basicamente o TJ de São Paulo vem reiteradamente declarando a inconstitucionalidade do artigo 189, inciso 4 do Código de Processo Civil, que garante o segredo de justiça e o sigilo da arbitragem quando executado no judiciário. O motivo é, na cabeça deles, o processo é claramente público e seria, portanto, constitucional a gente defender um processo que não o seja. Na mediação, quando a gente fala de confidencialidade, ela tem um fator muito, muito, muito mais estridente do que a gente tem até na própria arbitragem, né? Porque a mediação, você tem a possibilidade da confidencialidade das conversas com cada uma das partes. Mas quando eu discuto um contrato no judiciário ou numa arbitragem, uma das primeiras coisas que vão me questionar é a interpretação dos contratos a partir das tratativas negociais, tentar entender a intenção das partes com cada um daquelas cláusulas. O termo de mediação, né, o acordo final da mediação, eu tenho proibido por lei que eu discuta as tratativas que chegaram àqueles termos, certo? Por conta da confidencialidade dele. Você vê um risco à confidencialidade da mediação por conta de eu querer explorar as tratativas que se deram ao termo de mediação? Sim. Acho que a percepção é que o sigilo é crítico para a mediação funcionar bem. Então, me parece um risco menor não ter acesso às tratativas do que bloquear a possibilidade da construção do próprio acordo. Então, entendo teu ponto, acho que pergunta boa, super, super, super boa, e de novo, né? Talvez a minha resposta tenha sido muito, muito assertiva, mas eu acho que o comportamento das partes, enfim, tem uma série de evidências que o comportamento das pessoas muda quando elas estão sendo observadas, né? Não é uma testemunha. E a mediação também tem esse elemento, né? A presença do mediador, só a presença do mediador já potencialmente interfere, né, no sistema, e o mediador é parte do sistema, né, de alguma maneira. Mas a possibilidade das partes considerarem um crivo potencialmente até descontextualizado por um terceiro a respeito do que está acontecendo ali na mesa pode inibir uma série de possibilidades críticas para a mediação funcionar. Então, enfim, eu acho que aí isso se dá nas trocas, nos compartilhamentos de informações, certamente nas propostas de acordo, e eu tenho a impressão que você só alcança conhecimento de uma série de coisas. Aquela parte tem uma operação societária que está emperrada, que está acontecendo, e isso orienta os interesses dela, e esses interesses passam a ser mais próximos dos interesses do outro lado, mas aquela parte não pode revelar aquele fato. Revela efetivamente para o mediador. A parte, enfim, uma empresa tem uma dificuldade muito grande de justificar aquela situação para instâncias superiores, seja no Brasil, seja fora. Aquilo orienta como as decisões são tomadas. Aquela empresa tem uma urgência daquela injeção de caixa muito maior do que ela revelaria para o outro lado. Tudo isso pode chegar, de novo, no processo de construção de conhecimento, de confiança, pode chegar a conhecimento do mediador e abrir uma série de possibilidades. E, de novo,
propostas mais realistas, que não sejam propostas para firmar posição, firmar força no caso, elas só se dão efetivamente com esse conforto de que elas não vão ser usadas para sinalizar, né, pelo outro lado, de que aquela parte não tem tanta confiança na sua posição. Então, assim, esse elemento, né, que os ingleses chamam de without prejudice é crucial. Eu entendo que é efetivamente importante. Tem divergências, tem pesquisas nos Estados Unidos, tem um mediador de Los Angeles chamado Jeff Kitchever, eu acho, que fala que não há estatísticas e demonstrações de que a confidencialidade seja tão importante assim, mas eu acho que essas vozes ainda, com todo o mérito, não tem nenhum julgamento meu, são minoritárias. Eu acho que o olhar que existe é de que a mediação é crítica, é assegurada em lei, ela não é apenas uma possibilidade para regulamentos de Câmara, ela é assegurada em lei, as partes podem abrir mão por consenso, mas ela é, enfim, premissa essencial na minha visão. Caio, tudo bem? Talvez tenha congelado. Caio, Isso, oi, vamos seguir para desculpa. Fernanda. Ah, voltou? Voltou, beleza. Então. Voltou. Meu computador tá travando, desculpa. Boa noite, Marcelo. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais sobre a sua abordagem. Diante da mediação, como abordar os conflitos, sabe? Como você aborda um conflito nos casos como mediador? Tá. Acho assim, importante de cara, preparação. A preparação é muito importante. E obter informações preliminares dos dois lados para permitir essa preparação. Enfim, desde o início tentar entender quem são os personagens, né? Quem são as pessoas envolvidas no caso, como elas se relacionam, qual é o histórico, o que elas querem, quais são os pontos-chave da controvérsia, estudar, pedir acesso a documentos, a memorandos confidenciais. Acho que tudo isso é crítico para efetivamente compreender o caso, conquistar, né, credibilidade, fazer as perguntas corretas. Apresentar-se de forma muito séria, com muito cuidado, séria e com bom humor, mas com muito cuidado. As situações podem ser sensíveis, e muitas vezes são. Cuidar, de fato, para construir o que se chama de rapport, né? A relação, e cuidado todos os momentos, e sem dúvida no começo, com todos os sinais exteriores aí de imparcialidade. As partes medem eu acho, o mediador a todo tempo para entender se o mediador merece essa confiança. Então, distribuir reuniões de forma equilibrada, com propósitos e temas equivalentes, tempos equivalentes, alterar ou alternar a ordem das reuniões, assim, tudo isso, quer dizer, questões procedimentais que, de novo, sinalizam essa independência, essa imparcialidade é super importante. E fazer o trabalho principal ali do mediador, que é estar presente, ouvir e acolher, né? E para só depois, com informações, com já algum nível de histórico ali no procedimento, poder efetivamente questionar mais assertivamente, e medindo a abertura que as partes dos advogados oferecem para esse tipo de questionamento, para teste de realidade e tal. Então, cabe ao mediador cuidar do procedimento, né? Dessa estrutura flexível que dá tanto poder e potencialidade para diálogos que funcionam e que podem levar a caminhos, né, de desfecho de acordo e tal. Então,
o mediador, nesse cuidado com o procedimento, deve dar segurança para que todos saibam onde estão pisando, o que esperar de cada reunião. Por exemplo, um cronograma tentativo, ainda que seja flexível, de cara no começo do procedimento, cada reunião com um propósito previamente declarado, criar mecanismos de troca de informações, e até cuidar para que as trocas se deem de forma simultânea. Eu acho que isso às vezes é super importante. Então não é um lado da informação, o outro devolve, mas especialmente no começo cuidar para que talvez o mediador receba as informações que um lado quer compartilhar com o outro junto e distribua ao mesmo tempo essas informações para que, de novo, se cuide da imparcialidade, para que as partes tenham conforto de que, ter o coragem de dar aquele primeiro passo, cuidar um pouco dessa característica natural, né? Talvez até de um viés de reciprocidade, né? Ver como que você consegue criar coragem para as pessoas darem primeiros passos, fazerem concessões e gerarem uma reciprocidade positiva a essas concessões, e evitar justamente a reciprocidade naquele jogo de ninguém quer dar o primeiro passo. Tá? Então, assim, o procedimento oferece essa segurança e o mediador é um pouco o guardião do procedimento. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ainda nesse eixo da atuação do mediador, no sentido de que a gente sabe que existem inúmeros fatores, tanto da pessoa do mediador, que podem influenciar numa mediação. Então, por exemplo, eu já li alguns estudos, um pouco antigos, de 1900 e tanto, de psicólogos falando que até o status daquele mediador ou a expertise dele nas mediações influencia no resultado. Só que tem um ponto também, existem situações que a gente sabe que as partes são irredutíveis e que não conseguem chegar num consenso, numa situação, numa situação que seja boa para as duas partes, né? E aí eu queria te perguntar como proceder se acontece essas coisas, se você percebe que não está chegando num consenso, numa boa solução. Acho assim, de novo, vai da situação, mas tem uma série de ferramentas à disposição, né, do mediador para lidar com situações de impasse, ou lidar com enrijecimento de posições, entrincheiramento, né, divisões. Tal. Então, acho que assim, tem algumas coisas até já mencionadas. Primeiro, enfim, trabalhar para que as partes tenham informações suficientes de lado a lado, que sejam apresentadas de uma maneira adequada. Então, às vezes é importante ter uma reunião conjunta, até às vezes para permitir que se eleve um pouco a temperatura, para que as partes percebam o nível de... Não é o nível de antagonismo, mas vamos dizer assim, a convicção do outro lado, percebam como o outro lado está empenhado, enfim, e que cada lado possa trocar informações com o outro lado dessa maneira. Às vezes as informações são trocadas de maneira indireta, através do mediador, indo de cálculos a cálculos, ou através de documentos, mas assim, trocar informações é muito importante para poder avaliar se existe esse caminho de criar choques de expectativa que, vamos dizer assim, reduzam essas barreiras, né, essa irredutibilidade das partes, né, ajudem as partes dos advogados a abrir o olhar para possibilidades de risco, a enxergarem, enfim, um caminho longo potencialmente pela frente e incerto de disputa e compararem essa perspectiva com a perspectiva de um caminho de acordo, né? Então, fazer uma série de recortes de comunicação diferentes, então, chamar um advogado para conversar, testar a hipótese, falar como é que está teu cliente com isso, o que você está sentindo, o que eu posso fazer, pedir feedback, às vezes sugerir que dois executivos importantes se telefonem diretamente e digam um para o outro: tô na mesa, tô aqui trabalhando duro, vamos transpirar aqui. Às vezes nem, enfim, trocar informações
importantes. Em outros momentos, não. Em outros momentos, oferecer o protagonismo para quem pede esse protagonismo, deixar oferecer satisfação no processo para alguém que pede essa satisfação de eu quero negociar, eu quero participar, dar esse lugar. Então tem que ter vários desses olhares para, enfim, alguma tentativa de percepção do que está segurando a pessoa naquela posição mais rígida, né? E aqui também, quando possível, fazer presencial. Eu acho que ajuda, pode ajudar bastante. Obrigada. Obrigado. Gabriel Tillman. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelas palavras, foi uma ótima aula. Uma pergunta que eu tinha, na realidade, o Lucas foi mais rápido e fez com relação à confidencialidade. Era só uma dúvida com relação ao fim da mediação, digamos que ela foi infrutífera, se a pessoa poderia ser posteriormente arrolada como testemunha em um eventual processo. Mas acredito que isso tenha sido solucionado uma vez que a gente falou sobre confidencialidade, né? Acredito que levantaria a mão e simplesmente sobre esse direito dele se manifestaria dizendo que não pode. Um ponto que eu acho aqui também relevante, talvez pragmático, muito pragmático, eu gostaria de saber com relação aos custos envolvidos, se a gente tem os pagamentos da mediação muito parecidos com a arbitragem, se a gente tem uma taxa inicial, custas administrativas, e depois como é que funcionaria a remuneração do próprio mediador, se ela é por hora, se ela é por demanda, e se a gente teria ali alguma diferença eventual com relação a temas, se ela é consumerista, se ela é trabalhista, se ela é alguma relação diferente de direito privado. E só um último ponto, eu sei que foge um pouquinho do nosso tema aqui, da arbitragem, da mediação empresarial, mas se você vê a possibilidade da mediação para ações penais privadas condicionadas à representação ou ações penais privadas e não públicas condicionadas à representação, você vê a viabilidade de mediação para temas como esse? Eu digo assim, por exemplo, uma quebra de sigilo, que seria condicionada à representação, ou uma ação penal privada de difamação, se você vê a possibilidade da mediação. Desculpa pelo tamanho da pergunta. Imagina, vamos lá. Eu vou responder na primeira parte, aí eu vou pensando na segunda, porque a segunda eu não sei muito bem como eu vou responder, não. Eu fugi do tema, desculpa. Não, é isso, imagina. Não, mas brincadeiras à parte, assim, as câmaras têm as suas taxas, tem taxas, talvez de valores bem reduzidos para requerimentos de mediação, e tem as taxas de instalação, as taxas de gestão. Entendo que esses custos podem ser muito menos relevantes do que na arbitragem, até pela duração do processo, né? Há regulamentos que prevêem, via de regra, embora seja totalmente flexível, que o procedimento se dê dentro de um período de 30 dias. Então, assim, isso muda a situação. Agora, dá muito trabalho para as câmaras, eu sei, pelos case managers nos casos, o tempo gasto nas mediações, às vezes, enfim, obviamente, dentro de uma duração mais curta, um procedimento tende a ser muito intenso e com muitas reuniões e tal. E os honorários do mediador, acho que variam de acordo com o valor praticado por cada mediador, e isso talvez seja orientado por uma série de questões sobre, enfim, práticas e valores praticados em cada mercado, em cada nicho de atuação daquele mediador, né? Então, agora, é comum, eu entendo, a cobrança por hora e, no mínimo, a cobrança baseada em algum tipo de estimativa de hora, né? Ainda que ela possa se dar de maneira fixa, talvez, eventualmente, ou com alguma estimativa. É comum se cobrar algum retainer no começo, que corresponda a um determinado número de horas iniciais. É bem menos comum, entendo eu, cobrança de honorários de êxito, e aí tem uma discussão super longa sobre o cabimento ou não desses honorários de êxito, e quanto que isso incentiva o mediador a trabalhar em favor do acordo, quanto, de outro lado, incentiva o mediador a talvez explorar caminhos de acordo não necessariamente equilibrados
entre as partes, ou explorar fragilidades que algumas partes talvez demonstrem na mesa, porque acham que aquele caminho de construção de acordo pode ser mais fácil de atingir, esse incentivo pode ser perverso. Uma baita discussão sobre isso, em todo caso, do ponto de vista prático, acho que é muito, muito incomum a cobrança de honorários de êxito. Então, normalmente a cobrança se dá nessas bases mais, enfim, usuais, né, e conhecidas e reconhecidas na advocacia. Sobre a mediação em casos penais, acho que tem muita discussão sobre isso. E certamente tem muita gente que entende sobre esse assunto mais do que eu, então eu nem sei se eu me arrisco, exceto por dizer que há vozes que entendem que sem dúvida, o procedimento de mediação podem ajudar muito nesse tipo de situação. Enfim, e há as discussões sobre direitos serem disponíveis, transacionáveis ou não, e de que maneira. É mais longe aqui da minha prática. Então é sempre bom ter uma pergunta que eu possa dizer que eu não sei responder, e essa, por enquanto, essa é a primeira. As outras eu, pelo menos, procurei aí dizer alguma coisa. Essa aqui eu acho que eu fico devendo, Gabriel. Imagina, obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado. Eu fugi do tema, peço desculpas. Não, imagina. É super importante a pergunta. Boa noite, Marcelo. Antes de tudo, muito obrigada pela sua participação hoje. Qual é o indicador de que o relacionamento entre as partes não comporta mais a mediação, de forma que a única saída seria recorrer ao judiciário ou à arbitragem? Tá. Essa também é a pergunta bola de cristal difícil aqui. Que é a pergunta de quando joga a toalha, né? Acho que a resposta que eu dou é provavelmente depois, ou muito depois, de sentir que é o caso de jogar a toalha. Então, assim, acho que essa é a resposta mais precisa para se dar. A mediação precisa de paciência e de persistência. E caminhar um pouco contra até, vamos dizer assim, algumas intuições de que esse caso não dá mais nada. Tem mediadores também, enfim, que eu já ouvi falar, que dizem que se fossem considerar isso, não alcançavam nem metade enfim, dos acordos que potencialmente alcançam, né? Então, assim, precisa de resiliência, precisa dar tempo. O tempo enfim, é o ativo pelo qual o mediador mais briga. Quanto mais tempo ele tem, mais possibilidades podem surgir, e enfim, podem ser manejadas, né? Então, ainda que esse tempo seja muito menor do que o tempo de um procedimento contencioso e que com ritmo de engajamento vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 meses numa mediação empresarial, e provavelmente mais comumente, pelo menos na minha experiência, 1 a 2, eu acho que esse tempo é curto, mas ele é extremamente valioso, né? Agora, tem algumas coisas, de novo, né? Tem bandeirinhas amarelas aqui, se as partes se desentendem, até aqui é um pouco diferente, se as partes se desentendem, se elas se agridem, se elas começam a trocar notificações, se elas andam com algum processo que talvez não esteja suspenso, está fora da mediação, se elas ameaçam sair, se elas reclamam que não está andando, se elas recusam a explorar pontos de fragilidade, de um lado isso pode ser sinal amarelo, de outro lado, isso pode ser um sinal de que alguma coisa está pegando aí. Alguma coisa merece atenção. E se elas continuam gastando tempo investindo na mediação, a resposta está aí, né? Agora, se as partes perdem engajamento, aí o sinal é amarelo mesmo. Eu acho que esse sempre é o ritmo, engajamento, movimento, é sempre o termômetro da mediação. Com o resto, a gente lida e fica, obviamente, atento para o risco que alguns comportamentos mais antagônicos podem gerar e tal. Mas quem reclama, quem não está satisfeito é porque se importa. Então, enquanto as partes estiverem se importando com o procedimento prossegue, potencialmente. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite, Marcelo. Partindo para uma outra ótica, você poderia falar um pouquinho
sobre o modo que o conflito ele é abordado por um negociador, pelo consultor. Qual é o espírito que o negociador, o consultor, ele vai para a mediação? Tá, legal. E aqui talvez inclua o advogado, né, no papel, Gabriela, de negociador e consultor, ou, enfim. Essa pergunta, enfim, é uma pergunta que permite uma conversa só sobre isso, né? Permite, enfim, cursos só sobre isso, né? E acho assim, tentando ser objetivo, a advocacia, a atuação, né, de um conselheiro de parte na mediação, de um assessor de parte na mediação, de um advogado, enfim, exige ferramentas específicas e adequadas para esse tipo de trabalho. Então, ferramentas, evidentemente, de negociação, capacidade, habilidades de colaboração. E colaborar não significa não representar o interesse, não significa não defender o interesse, não significa, evidentemente, perder de vista a necessidade da parte representada, né, do cliente. É uma habilidade absolutamente importante para construir caminhos de consenso e atender as próprias necessidades para atender as necessidades do cliente, né? Capacidade de escuta, um olhar sempre de quais são as opções, quais são as alternativas, quais são os cenários, quais são os riscos e as oportunidades, uma capacidade analítica nesse sentido, um olhar atento de quais são os pontos de convergência e como eles podem ser explorados para gerar boa vontade, né, goodwill com o processo, de como se pode oferecer algo para o outro lado e suscitar reciprocidade, como foi mencionado há pouco. Ao mesmo tempo, como trabalhar o porrete na mão, de ter a ameaça da retomada do contencioso, mas não ser adversarial, quer dizer, não tentar convencer da sua razão, mas oferecer para outra parte sempre a perspectiva de que tem custo a decisão do outro lado de não prosseguir no procedimento ou de não engajar numa negociação, enfim, com concessões recíprocas e tal. E aí, de novo, né, talvez a semelhança do mediador, mas esse assessor, enfim, precisa se preparar muito com as partes, entender quais são os objetivos, como e quando se mover estrategicamente na mesa, entender quem são as pessoas do outro lado e do próprio lado, trabalhar junto com o cliente e internamente a sua flexibilidade, a sua paciência, a sua capacidade de escuta, e ser esse canal de comunicação constante, né, de interlocução com o cliente, parceiro do cliente nesse processo, que é um processo em que o advogado, o assessor dar a mão para o cliente e atravessar junto faz uma diferença gigantesca, né? Então, é um trabalho intenso para o assessor e efetivamente trabalha com todas essas habilidades, várias delas próprias do exercício da advocacia, outras tantas talvez menos comuns em outras formas de exercício da advocacia e que precisam, enfim, vale a pena serem adquiridas e todas elas, enfim, devem e podem ser apreendidas para melhor atuação do assessor no procedimento de mediação. Obrigada. Obrigado a você. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite. Ainda nessa linha da sua atuação como consultor, quais as orientações que você dá para o seu cliente quando ele vai mediar? Quais os fatores que você analisa para isso? Tá, legal. Aqui, enfim, dá para fazer sempre a ressalva de que eu tenho um viés a favor da mediação, né? Então, eu acho que a mediação tem muito pouco downside, né? Muito pouco a perder de tentar um caminho da mediação. Tem que ser feito com inteligência. A mediação cabe melhor em determinados momentos do que em outros da controvérsia. Ela, enfim, deve ser trabalhada com cuidado, mas o custo que se tem de tempo, de investimento financeiro, etc., é bastante discreto. De novo, comparado com
com a possível perda da oportunidade de identificar ali uma chance de abreviar uma disputa, de alcançar um resultado mais rápido e com o qual se possa conviver e tudo mais, né? E mesmo sem acordo total no fim de uma mediação, a mediação permite acordo parcial. Se a experiência for bem conduzida, ela abre canais de comunicação mais adiante, oferece informação para os dois lados para uma condução mais realista do contencioso. Então eu entendo que caiba de verdade na maior parte das situações de controvérsias empresariais, de novo, com cuidado com o timing, para entender se as partes têm informações suficientes, se o caso está relativamente amadurecido, se a falta, às vezes, o caso não está tão amadurecido, mas o risco de escalar o conflito é gigantesco e vale a pena antecipar. Às vezes tem fôlego financeiro e paciência para obter mais informações, até no início de um procedimento adversarial. Então, assim, cuidar do tempo da mediação e efetivamente, ela exige que os dois lados tenham disposição para a mediação, né? Isso se testa. Agora, a disposição também se constrói. É muito comum começar mediações em que haja uma desconfiança enorme do processo e, enfim, pouco otimismo das partes dos advogados. Absolutamente comum. Então, mas, assim, de novo, vontade de mediar precisa ser medida em alguma medida, de alguma forma dos dois lados, para que o procedimento possa começar aí com o pé direito. Acho que é um pouco esse tipo de parâmetro que pode ser utilizado. Entendi, obrigada. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de te perguntar como funcionam os chamados contratos estratégicos no contexto da mediação. Ainda mais pensando no que você comentou sobre a mediação empresarial ter várias etapas, e eu queria saber se tem alguma diferença na abordagem nesse caso de contratos estratégicos. E aqui, Davi, para contratos estratégicos, entendo que sejam, enfim, contratos empresariais complexos, relações continuadas, esse tipo de... É isso. Sim, é muito importante para ambas as partes, normalmente, mas nesse sentido. Entendi. Situações de... situações de alta complexidade, talvez alto risco, né? Contratos que envolvem valores muito elevados e que, vamos dizer assim, as partes podem ter perspectivas de êxito até razoáveis, avaliadas pelos seus advogados no caso, mas a chance, ainda que menor, de perder envolve no cálculo aí de resultado esperado valores absolutos, valores, né, enfim, ajustados à probabilidade tão grandes que eventualmente as partes queiram tenham muito cuidado em permitir que o caso chegue a uma decisão, né, de um julgador. Então, tem esse tipo de situação, né, talvez esse tipo de contrato. Então, assim, toda situação, de novo, de alta incerteza, alto risco, eu acho que é muito propícia para a mediação empresarial. Porque justamente a mediação permite trazer para aqueles que entendem melhor do assunto o poder decisório, sem delegar a decisão e correr o risco de decisões, enfim, que desagradem e que representem, enfim, valores que podem gerar prejuízos imensos para as empresas. E eu acho que a situação de incerteza e de complexidade é campo fértil para a mediação. E contratos em que também, de novo, haja contratos que tratem de relações, e aqui no universo empresarial, né, relações comerciais ou societárias, importantes, com switching cost muito alto, né, com a dificuldade de você encontrar outros parceiros, com custos muito altos de disrupção de negócios por conta das divergências e tudo mais, também são situações propícias para mediação, eu entendo, por conta dessa característica da mediação de, vamos dizer assim, cuidar para que os conflitos, para minimizar o risco dos conflitos escalarem, cuidar para que as comunicações se deem de forma adequada e para que se possam construir caminhos de consenso, né? Tudo isso ajuda a preservar relacionamentos. Obrigado. Obrigado. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente.
Marcelo, eu queria agradecer muito por você estar aqui, reservando um tempinho do seu dia para estar com a gente, respondendo as nossas perguntas. E a Larissa Fernandes, né, lá no começo, comentou que muitas pessoas têm você como inspiração. E eu queria saber, assim, um pouquinho da sua trajetória até aqui, como é que você escolheu a mediação, como a vida te levou a isso, desde o tempo que você estudava lá na São Francisco e etc. Que pergunta difícil, Larissa. Assim, você conta a história para frente, parece tudo linear, né? Mas, na verdade, as coisas não são. Então, enfim, é uma boa lição para a mediação, né? Saber que as coisas não são lineares, que elas são complexas, que tem paradoxos, que tem certezas, que tem coincidências. Então, assim, eu não sei quão fidedigna pode ser qualquer relato de uma trajetória aparentemente linear, mas o que eu entendo que, enfim, aconteceu foi um certo reencontro com a mediação para mim. Eu talvez já tivesse um gosto pela construção de consenso, por temperamento, eu tive algumas experiências profissionais de facilitador entre partes, eu tive muito prazer em ajudar as partes a construírem caminhos, a saber o meu lugar de vamos dizer assim, ajudar a dar esse espaço para essa construção e, ao mesmo tempo, não necessariamente ser protagonista nisso e permitir que as situações se deem pelo protagonismo daqueles que são efetivamente os agentes dessas situações. E aí, enfim, questões mais concretas. Quando eu fui fazer LLM, eu fiz o curso de mediação. Acho que isso aqui eu adorei, mas quando eu voltei, talvez, para o Brasil, a vida levou para outros caminhos, talvez essa prática não estivesse tão disponível. E aí, dentro da advocacia, eu comecei a ter uma série de experiências, enfim, primeiro de processos talvez parecidos com a mediação, de facilitação, e depois, efetivamente, de projetos de investimento e operações em que eu trabalhei, de situações complexas, em que havia muitos conflitos e disputas que circundavam aquela situação, que impediam o andamento dessas operações e que foram levadas à mediação. E eu vi a mediação funcionar, trabalhei ativamente e vi a mediação funcionar e me surpreender. E aí eu fiquei efetivamente curioso para tentar entender como é que aquele negócio funciona e por que a gente vê menos, talvez, mediação no Brasil do que talvez a gente poderia ver, dada a eficácia do instrumento e dada a necessidade e dado as fragilidades de outras alternativas de resolução de controvérsias e tal. E eu fui investigar, fui me treinar, fui fazer shadowing, né? Fui acompanhar mediadores, sobretudo fora do país que eu vinha conhecer, e fui me convertendo cada vez mais até que eu tomei a decisão de me dedicar de forma concentrada a essa prática, com muita alegria e seguir nessa trajetória. Então, mais ou menos isso, Larissa. Muito obrigada, Marcelo. Muito interessante saber um pouquinho mais da sua trajetória e inspirar um pouquinho mais em você. Obrigado. Oi, Marcelo, boa noite. De novo, agradecendo a sua presença aqui com a gente. Muito bom para todo mundo aqui, com certeza. E a gente teve algumas perguntas no YouTube, né? E foram bastante perguntas, então a gente selecionou algumas, até para não tomar muito tempo, né? Não alongar muito. Porque senão todo mundo aqui tem que jantar, né? Então, uma pergunta que a gente selecionou quais as formas que você vê, as possibilidades de inovação para solucionar alguns conflitos dentro da mediação? Qual exemplo você poderia nos dar assim, sobre possibilidades de soluções criativas
dentro da mediação empresarial. Tá legal. Olha, acho assim, essa experimentação que acontece agora do online é um exemplo importante de como você consegue trabalhar a mediação misturando as vantagens, né, do online com o presencial, facilitando a participação das pessoas no procedimento, reduzindo custos. Acho que essa, enfim, é uma inovação que vem sendo experimentada na prática e que tem valor, né? Talvez eu tenha sido um pouquinho negativo na pergunta anterior, mas eu acho que é super importante saber fazer esse mix, né? Agora, a mediação por si só, ela é um espaço aberto, né? É um espaço aberto para as pautas que as partes quiserem trazer, sejam elas relacionadas ou enfim, ou incluídas dentro dos contornos de um possível processo adversarial, enfim, ainda não iniciado, numa hipótese de mediação pré-contenciosa ou já iniciado, ou uma série de questões que podem estar além, né? Então, nesse espaço aberto, a inovação, a criatividade, ela é muito bem-vinda e eu acho que a mediação permite ajudar a aflorar essas possibilidades. Puxa, tem uma situação de uma pretensão indenizatória de um lado em face do outro, e pouco caminho para o lado que supostamente se espera que pague algo, enfim, que o outro lado espera que pague algo, reconhecer responsabilidade, reconhecer por uma série de questões, seja porque entende que está certo, seja porque não pode criar precedente nesse sentido em relação a disputas com terceiros, enfim. Poxa, nesse tipo de situação, será que você não consegue oferecer compensações financeiras no contexto de novos contratos? Né, de relações comerciais que já existam ou que possam ser criadas com descontos, que possam embutir implicitamente algum reconhecimento que um lado busca e o outro lado não pode oferecer diretamente. Então, assim, uma série de possibilidades aqui, porque a mediação realmente ela não precisa resultar num acordo dentro de um determinado formato. Ela pode, e ali pode caber muita coisa, né? Pode caber declarações conjuntas públicas que ofereçam narrativas e verificações sobre os fatos de uma maneira a apaziguar ânimos, a cuidar de reputação, a gerenciar riscos externos à mediação. A mediação pode oferecer, enfim, reparações públicas, ela pode oferecer, enfim, ela pode oferecer, e muitas vezes deve oferecer, né, se for possível, oferecer pedidos de desculpas, reconhecimentos de erros, caminhos de construção de perdão. Enfim, tudo isso, eu não sei se eu chamaria isso de inovação, mas tudo isso escapa dos contornos, né, mais estreitos de um olhar de o que o direito diz, quem tem razão e o que aconteceu no passado. Acho que esse olhar da mediação para o futuro é muito poderoso na possibilidade de ter esse espaço criativo e inovador, né? Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que tem mais perguntas do YouTube aqui que vão ser feitas. Eu acredito que o Pedro vai fazer agora, né? Oi, boa noite, Marcelo. Boa noite, Pedro. A gente recebeu uma pergunta, ela veio meio concisa, né? Mas acho que se você poderia falar um pouco sobre algum caso ou alguns casos, assim, claro, respeitando a confidencialidade, né? Mas acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Depois dessa apresentação, depois desse debate, porque acho que fica interessante, se você puder falar, claro. Claro. Sem mencionar que são de casos, alguns exemplos que eu dei têm a ver com isso, né? Então,
caminhos de construir possibilidades de novos contratos em que o reconhecimento de uma certa reparação talvez esteja implícito, ou caminhos de, enfim, situações em que haja complexidades em reportes internos, ou uma situação de urgência financeira. Então, assim, é mais fácil até para eu falar de situações dentro de casos do que casos em geral, porque os casos eles envolvem uma multiplicidade relevante de situações e desafios, né? Casos de cláusulas escalonadas, em que as partes querem aproveitar a oportunidade de fazer a mediação e fazer valer aquela experiência, e casos de cláusula escalonada em que talvez se encare a mediação como um obstáculo temporal ao início de uma arbitragem. Tudo isso, né? E de novo, os assuntos variam, assim, os casos mais recentes, assim, que eu tenho trabalhado, tem caso de indenização em operação de M&A por descumprimento de declaração em garantia e contingência de passado, tem caso de cláusulas de ajuste de preço em M&A, tem cláusula de discussões de contratos de construção e percepções distintas sobre potenciais defeitos em serviços prestados ou em equipamentos, tem caso de licenciamento de tecnologia, super complexo, quando o resultado da mediação eventualmente é um contrato que, enfim, que não é algo que em 48 horas as partes consigam produzir, então precisa de um tempo para isso, e como é que você fixa as condições mínimas necessárias dentro da mediação e dá esse tempo e os riscos da mediação descarrilhar depois. É uma experiência que eu também já tive. Casos de, enfim, empresas familiares, de dissolução parcial, retirada, exclusão, segregação de ativos, enfim, tem para todos os gostos, né? E para mim uma demonstração de que, de fato, não tem um script obrigatório do caso que melhor serve para mediação. O que precisa ter de novo, vontade de mediar e uma percepção de uma oportunidade que vale a pena explorar de um caminho de consenso, né? Marcelo, a gente passou aqui pelos aqueles 4 blocos que a gente tinha meio que pré-programados sobre os eixos de respostas sobre o YouTube, mas a gente tem ainda 17 minutinhos do tempo que a gente está te afastando da sua esposa, dos seus filhos, dos seus afazeres, roubando sua noite de quinta-feira aqui, e a gente abre para pergunta aqui. Pessoal, tem mais alguma pergunta, mais curiosidades sobre o Marcelo? Só queria fazer um comentário antes, Marcelo, que ontem me questionaram se poderiam perguntar sobre sua carreira. Eu falei claramente pode, e ele vai começar dizendo que olhando de trás para frente parece muito mais linear do que quando você viveu isso. Eu ainda brinquei com o meu estagiário que está aqui, eu falei, conhecer o chefe é bom para a carreira. Mas é isso, gente. Fiquem à vontade para pergunta. Vamos tentar aproveitar os 15 minutos que a gente tem aí para matar as curiosidades, se vocês tiverem. Marcelo, você falou muito da mediação empresarial, né? Que é o seu foco. Você já chegou a atuar com mediação em família, a mediação mesmo do judiciário? Tem alguma diferença, assim? Pode ser bem, não precisa se alongar muito não, para até não tomar muito do seu tempo. Tem alguma diferença que você vê de cara na mediação empresarial e na mediação que acontece no judiciário? Tanto algo positivo e algo negativo? Tá. Acho que eu ouço 2 perguntas, Larissa, me corrija se eu estiver errado. Eu ouço assim, o que eu enxergo de particularidade de mediações envolvendo famílias, que talvez, enfim, de direito de família não é efetivamente o que eu faço, mas casos que envolvam empresas familiares e relações familiares e, eventualmente, pano de fundo em
também em questões jurídicas para além estritamente empresarial, família, sucessões, isso sim, né, faz parte até porque uma proporção imensa das empresas e empresas relevantes no Brasil tem controle familiar, então isso acontece bastante. Eu posso ir nesse ponto. Depois, uma judicial e extrajudicial, acho que também é uma outra distinção que eu posso, enfim, tentar dividir algumas percepções. Legal. Acho assim, casos que tem famílias envolvidas, tem particularidades, evidentemente. De novo, todo caso tem fundo emocional, todo caso pode ter, enfim, um executivo profissional, mas que tem algum nível de contrariedade com o comportamento do outro, algum nível de antipatia, uma relação de confiança que possa ter sido quebrada ao longo do tempo. Mas o fundo emocional em casos que envolvem família é muito notável na maior parte das vezes. E esses casos efetivamente exigem espaço para isso. Espaço para que as emoções sejam, no que eu percebo, venham à tona e sejam olhadas, sejam cuidadas, sejam ventiladas, e sejam recebidas, e sejam escutadas e acolhidas e tudo mais. Então, e aí muitas vezes nesses casos, quer dizer, enquanto outros talvez tenham momentos emocionais que são talvez superáveis, ou enfim, ou em outros momentos as emoções não estão à flor da pele, em casos de família existe muitas vezes avanços para, não sei se avanço é a palavra correta, mas enfim, momentos em que há discussões sobre determinados temas, de acordos, de negociação, de pautas mais objetivas, e momentos que se retornam para pautas subjetivas a todo o tempo, porque essas questões muitas vezes são muito profundas e vêm à tona. E é necessário dar o tempo e dar o espaço, e se aquilo volta, acolher aquilo de novo e efetivamente ajudar a diminuir a velocidade e ajudar as pessoas a se colocarem num lugar de uma capacidade talvez de aprofundamento, de reflexão maiores do que quando talvez estejam absolutamente tomadas por determinados, enfim, antagonismos com o outro lado, tudo mais. Mas há muita mediação empresarial, vamos dizer, uma pauta subjetiva riquíssima. E sobre judicial e extrajudicial, puxa, essa também é uma pergunta grande, né? Mas, de novo, acho a mediação judicial extremamente importante, acho que tem um potencial de crescimento imenso, eu acho que, enfim, tem uma função social, um interesse público enorme em fazer crescer. Eu acho que ela talvez se dê em limites estruturais distintos, porque seja no espaço físico, tem as suas próprias características, o tempo dedicado às vezes é diferente, às vezes não existe oportunidade para mediadores desses casos tomarem pé do caso antes, enfim, então tem uma série de particularidades distintas. E para casos, por exemplo, empresariais complexos, precisa haver adaptações, precisa ter mediadores talvez com compreensão dos temas de fundo relevante, e tem iniciativas importantes do judiciário, que eu acho que ainda tem um caminho pela frente grandes, de projetos piloto de mediação empresarial e tudo mais. Eu acho que existem oportunidades talvez ainda se explorar de mais parcerias entre câmaras e judiciário e tudo mais, mas se a gente olha em outras jurisdições, há muita mediação empresarial que acontece sob apoio do judiciário, em diferentes modelos e tudo mais, e isso, enfim, deve ser olhado com muito cuidado aqui, e é olhado com muito cuidado aqui por uma série de pessoas muito sérias, né? Então, mas existem diferenças grandes, assim, na forma, na prática, no tempo, no custo, tudo mais. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço.
Eu recentemente estou fazendo um curso de compliance no Coursera, que é fornecido pela University of Pennsylvania, e eu fiquei pensando qual que seria o impacto da mediação para o sistema de compliance. Uau! Às 8h50 da noite, Laís. Também tem discussões super importantes. Acho que a discussão de sigilo é uma delas. Enfim, falei bastante de divulgações públicas, de cuidados com as questões reputacionais. Ao mesmo tempo, evidentemente, tem uma interface desses temas com compliance e com, enfim, com a necessidade de que o olhar de compliance esteja presente a todo tempo por todos os agentes e que os advogados sejam guardiões do compliance de cada um dos seus clientes e que, enfim, o mediador esteja com sempre atento a hipóteses de risco dessa natureza, muito embora, de novo, o procedimento de mediação não seja um procedimento, você tem compartilhamentos de informação, mas não é um procedimento de investigatório de nenhuma natureza, não é um procedimento que procura revelar a verdade. Acho que a mediação precisa ser tratada sempre, e as interações têm que ter veracidade, mas não é um procedimento que procura descobrir a verdade, que trabalha com a existência de perspectivas muito distintas entre as partes e que precisam ser, vamos dizer assim, contempladas, recebidas até para a formação de perspectivas novas e comuns às partes. Então, eu acho que o procedimento de mediação tem que ter esse olhar, mas ele não é um procedimento que se possa entender por um procedimento investigatório. Não sei se respondi a tua pergunta. A compliance é um tema também grande aqui, pode caber muito mais coisa aí. Bom, Marcelo, boa noite. Gostaria de primeiro agradecer novamente pelo seu tempo, a disposição de estar aqui batendo esse papo com a gente hoje. E eu tenho uma pergunta, acho que um pouquinho diferente do que a gente está conversando até agora, que é sobre mediação envolvendo a administração pública. Então, principalmente agora a partir da nova lei de licitação, eu queria saber um pouquinho da sua visão, principalmente sobre a questão do sigilo nessas mediações, porque a gente sabe que tem um equilíbrio bem delicado aí, que igual você falou muito bem sobre a importância que o sigilo tem no procedimento de mediação. A gente também encontra uma certa dificuldade quando está envolvido com a administração pública e a necessidade de fornecer informações relevantes para o público. E aí eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre esse delicado equilíbrio que é necessário nesses procedimentos. Perfeito. Acho que, de novo, esse é um tema que permite muita discussão e achar pontos de equilíbrio entre o sigilo, que é tão importante para a mediação, e, enfim, a preservação de publicidade em temas relacionados à administração pública enfim, é um exercício importante, delicado e não necessariamente simples, Mas eu acho que existem maneiras de, vamos dizer assim, de criar dentro da mediação procedimentos, cuidados para isso, De que certamente o resultado da mediação deva ser público, mas que haja registros de uma série de interações, de que haja supervisão, de ideias e propostas que sejam trocadas, que tenham pessoas na mesa empoderadas pela administração pública, até pelas questões todas de responsabilização, para atuarem, mas ao mesmo tempo que tenham linhas de reporte, linhas de aprovação muito cuidadosas, e que se formalize talvez mais o processo do que normalmente seria formalizado, com, vamos dizer assim, graus diferentes de possibilidade de escrutínio. Então, assim, tem uma série de desenhos possíveis para a mediação nesse contexto, mas eu acho, enfim, sempre com o olhar de que é necessário aproveitar o benefício que a confidencialidade das trocas e dos debates e das discussões oferece para se explorarem alternativas diferentes. E aí talvez usar muito cálculos para isso, O mediador sob obrigação de estrito sigilo
talvez ter acesso a certas percepções ou informações, ainda que parciais, ainda que não formadas completamente, para explorar caminhos que preservem aí sim os níveis necessários de publicidade, né? Mas é um tema grande também. Marcelo, acho que a gente tem 5 minutos aqui para o tempo regimental que eu combinei com você. Não queria estender aí, porque sei que estão retirando você do seu convívio familiar, e a gente é muito grato por isso. Eu, particularmente, como admirador e como uma pessoa que pude passar uma parte da minha trajetória do seu lado, tive uma honra para mim de poder sentar lá desde o primeiro dia e receber todos os ensinamentos, trabalhar em casos bastante interessantes, se frustrar em alguns deles também, porque a gente achava que estava muito bem. Você estava sentado na mesa junto quando a gente ouviu de um cliente que a autoridade brasileira não era sofisticada o suficiente para entender nosso argumento. Aquele momento de tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Você não sabe, o cliente está feliz, mas não funcionou mesmo assim. Acho que são muitas histórias e um carinho enorme, uma gratidão muito, muito grande pela trajetória e por ter aceito esse convite hoje. Então, em meu nome, meu muito, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Fernando para agradecer institucionalmente, mas só queria adiantar em relação a dados aqui. A gente teve uma média de 80 pessoas assistindo o tempo todo o bate-papo pelo YouTube, dos quais 55 deram like. Então, a gente pode falar que aqui, do ponto de vista estatístico, estamos muito bem. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. É um prazer te reencontrar. Parabéns pelo trabalho tão importante que vocês estão fazendo no CAN e fico muito honrado com o convite. Obrigado pelo bate-papo. Então, só para encerrar, eu gostaria de agradecer por todos os membros do NUCAN. Eu achei que a apresentação foi muito boa, muito obrigado, você trouxe dados interessantíssimos. E já também aproveitar para estender um convite, que sempre que você tiver disponibilidade, as portas do NUCAN estão abertas, a gente tem muito interesse em recebê-lo novamente. Muito obrigado por hoje. Obrigado, Fernando. Foi um super prazer. Esse é um assunto sobre o qual, evidentemente, eu gosto muito de conversar e fico muito feliz de ser um assunto de interesse de vocês. Que nossos caminhos possam se cruzar aí muitas vezes pela frente. Obrigado mesmo.